Muito boa tarde, estamos de volta com o podcast Coisas do Cotidiano. Hoje é a segunda parte do programa, onde iremos continuar discutindo as curas espirituais. A participação continua brilhantemente do Dr. Paulo Augusto. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Carvalho. Mais uma vez é um prazer estar junto com você neste programa. O Paulinho é médico, participante da MJI e palestrante espírita. Você pode colaborar com o nosso programa mandando seus comentários pelo chat da rede social que você assiste, seja YouTube, seja o Instagram, pelo WhatsApp no 64996031234 ou diretamente aqui no nosso estúdio no 6430144009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho, Livraria Espírita Jataí, Lar Espírita Forças do Amor, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Goiás e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para não fugir do costume, faz a oração para nós, por favor. Vamos lá. Então vamos entrar em sintonia com nossos anjos guardiões, com os trabalhadores desta casa e rogar a eles proteção, amparo, orientação, intuição, para que possamos fazer um programa digno da doutrina espírita. E assim nós damos por iniciada o nosso podcast de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Antes de iniciar, eu gostaria de colaborar com o esforço do nosso amigo Jorge Elahá Campos, que é espírita atuante, palestrante de Rondônia e funcionário do IBGE. Ele tem propagado que o censo desse ano deverá ter por amostragem, ou seja, não serão todas as residências que serão perguntados, mas que grande parte das residências pesquisadas, o questionário terá a pergunta: qual é a sua religião? Então é a hora de nós espíritas mostrarmos quantos somos realmente no Brasil, e o censo começou hoje, portanto o nosso pedido é: se chegar o recenseador na sua residência e perguntar, declare-se espírita. Paulinho, dando continuidade então, as curas espirituais, elas são imediatas, como a maioria das pessoas pensam? Eu penso, Carvalho, de maneira geral, não são imediatas, mas, como tudo, dentro da doutrina a gente diz sempre assim, cada caso é um caso, não é? Então tem casos que o merecimento e a necessidade, a urgência, às vezes, de uma cura se faz naquele momento. A espiritualidade vai agir para que aquilo aconteça de uma forma mais intensa, mais rápida. Às vezes, aquela pessoa que está adoecida necessita passar por aquela doença, ou aquele sofrimento, ou aquele momento difícil, para que haja até mesmo um processo evolutivo, para que esse processo se conclua. Então essa cura vai ser um pouco mais demorada. A gente sabe, tem certeza que as curas acontecem, né? Mas exatamente cada caso é um caso. Tem casos que são rápidos, tem casos que são lentos, tem casos que não acontecem, porque é questão de merecimento, não é? E só complementando o que você disse, é bom que nós lembremos que, em cima do que você disse, que cada caso é um caso, em cada enfermidade ela tem um tempo de maturação, de eclosão, apareceu, e depois de cura. No caso das curas espirituais, no sentido de interferência ou intervenção dos espíritos na nossa matéria, eu acho que é fundamental que nós demos uma passada rápida sobre esse mecanismo da doença. Como a gente citou no programa passado, o corpo, como Kardec diz, é o mata-borrão da alma,
né? Ele chupa o excesso, vamos chamar aqui, para ficar mais didático, de toxinas, que nós produzimos com os nossos pensamentos, que nós produzimos com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Então isso é, de certa maneira, armazenado em nosso espírito em forma de energias desequilibradas. E isso paulatinamente, como o perispírito está ligado ao corpo físico molécula a molécula, isto vai circulando da mesma maneira que o nosso sangue circula pelo nosso corpo físico, abastecendo todas as células e, no seu retorno, tirando aquelas toxinas da célula para ser excretado. Essas energias agem dessa maneira, banhando todas as nossas células. E acontece que, em um determinado momento, ela pode, por diversos fatores, eclodir numa certa enfermidade. E se essa enfermidade ela for uma enfermidade onde nós não temos um tempo de reparação, de expiação, porque existem enfermidades que a pessoa deve passar uma existência inteira com ela, lutando contra ela, por questões que nós desconhecemos, mas que dizem respeito à lei de causa e efeito. Então, como ela teve um tempo de maturação até chegar no organismo, a cura exige esse caminho de volta. Então é importante nós firmarmos que a cura, aliás, o tratamento espiritual, ele se dá no perispírito, não é no corpo. Exatamente. O corpo é só o resultado de algo mais profundo. Tanto é que houve um tempo que se via com muita regularidade as cirurgias espirituais com corte. Então, assim, tiveram situações como Zé Arigó, que operava, que dava passividade para que o Dr. Fritz operasse por ele. Existem as imagens até hoje no YouTube que chocaram as pessoas. Eles faziam cirurgias com repórteres, com cientistas analisando, observando, e ele simplesmente pegava um paciente, uma pessoa, e sem preparação, sem asepsia, sem exames pré-operatórios e principalmente sem anestesia, pegava o bisturi, abria a pele da pessoa, mexia lá dentro, claramente, né? Não tem nada escondido na mão, ele levava lá e tirava um pólipo, um cisto, um tumor. Chegava com bisturi, entrava na narina da pessoa, mexia lá dentro, tirava. Não havia sangramento, não havia infecção e o problema estava resolvido. E hoje isso não existe mais. Por que isso hoje não existe mais? Muito simples. Porque esse tipo de cirurgia é desnecessária. Ela existiu por um determinado tempo para que se chamasse a atenção para aquela realidade, para aquela possibilidade. Hoje as cirurgias espirituais são feitas diretamente no perispírito. Como você mesmo disse, dependendo do merecimento, dependendo da condição do paciente ou da sua programação reencarnatória, essa cura pode ser imediata. Como ela, geralmente, é o que mais acontece, que é mais recorrente, ela vai levar um tempo, porque se resolveu a base, o mesmo período que a doença teve para eclodir, ela vai ter no caminho de volta. Divaldo conta que ele tinha ali por volta, não me lembro mais, mas talvez por volta de 40 anos, 35 anos, bastante novo, e ele foi diagnosticado com um tumor na garganta. E isso deixou ele muito preocupado, porque ele tinha duas alternativas: operar e não conversar mais, não operar, a doença evoluir e ele desencarnar por conta daquilo. E ele ficou naquela sinuca de bico. Como, né, que ele, um palestrante que fala demais, muito tempo, por muito tempo, em todos os lugares, estava viajando muito, ficaria mudo?
Eu, Carvalho, até me lembro da história de Beethoven, exímio compositor que ficou surdo e que ainda compôs depois da sua surdez, mas que não tinha mais a produtividade de antes. E ele então buscou a ajuda do Chico. Eu acho que à época ainda era Pedro Leopoldo. E o Chico, eu não me lembro exatamente dos detalhes da situação, que eu ouvi isso tem muitos e muitos anos. Ele então pediu para que ele ficasse para uma reunião que teria mais tarde, lá na casa dele. Eles então entraram para o quarto do irmão do Chico. Fechou a porta e trancou, fechou a janela. E estavam ali dentro cerca de 5, 6 pessoas, no breu, no escuro. E de repente o quarto clareou como se tivesse um sol lá dentro. E ele abriu o olho assim, viu a figura materializada de uma enfermeira, olhos azuis, cabelo loiro, e com sotaque alemão muito forte. Era a irmã Sheila. E ela então tinha na mão, ele disse que tinha na mão como se fosse uma caneta, que a ponta brilhava muito. É como se a ponta tivesse um laser que não projetava, ele ficava ali só brilhando. E para resumir a conversa, ela pediu para que ele abrisse a boca, fechasse os olhos e segurasse, porque doeu um pouco. Ela então fez uma inserção. Ele disse que tomou aquele susto, porque foi uma dor forte. E ela repetiu o procedimento por mais 3 vezes. E acabou o problema dele, de imediato. Então isso foi uma interferência direta por uma questão que nós sabemos que existia o merecimento, né? Porque Divaldo transformou vidas, salvou vidas com seu verbo. Então seria muito pior para a humanidade a mudez dele do que para ele próprio. Então nós precisamos compreender isso. É como se ele tivesse, isso aqui não é dessa maneira, mas eu estou falando só para exemplificar, é como se ele tivesse trocado aquela expiação por trabalho no bem. Aí volta a frase que eu lhe disse no começo: cada caso é um caso. Se você levar em conta a magnitude da missão do Divaldo, né? Então havia uma necessidade naquele momento de que ele mantivesse essa missão por um bem muito maior. Então nesse caso houve uma cura instantânea. Então cada caso é um caso. É difícil, a gente separa, Carvalho, por uma questão didática, as doenças do corpo, as doenças da alma. A gente sabe que isso é uma questão didática, não é? Então, por exemplo, se eu tenho uma doença infecciosa, uma virose, é um vírus, é um micro-organismo que atacou meu corpo. Como você disse, tem um período de incubação, tem um período de estado, que a gente fala, tem um período de recuperação, e depois a cura. Mas, Hahnemann falava muito nisso, né? Não adoece quem quer, adoece quem pode. Então, para que eu tenha aquela infecção viral, meu organismo não consiga combatê-la, meu organismo tem que estar em desequilíbrio. Meu sistema imunológico está em desequilíbrio, não consegue combatê-lo. Aí entra essas outras influências espirituais e perispirituais. Então tudo é muito complexo, mas a gente separa, por uma questão didática, as doenças do corpo, as doenças da alma, né? É uma questão didática, mas estão todas muito próximas. Tudo é uma coisa só, né? Mas eu tenho que estar receptivo àquela doença para tê-la em sua plenitude. E assim, com toda certeza tem algum ouvinte que está se perguntando: que merecimento que é esse? Como que eu tenho esse merecimento? A questão do merecimento é a questão da nossa utilidade para o próximo ou a nossa utilidade para nós mesmos no tocante à nossa autoiluminação. A minha luta para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O meu altruísmo, a minha caridade, isso gera o merecimento. Porque Deus não quer ninguém amputado, aleijado, acamado, cadeirante, sofrendo. Pelo contrário, a lei é de amor, né? No entanto, como Paulo de Tarso diz que o amor encobre... Não, João o Evangelista, aliás,
diz que o amor encobre a multidão de pecados, ele está falando justamente disso. Então esse é o primeiro ponto. Tanto é que, até onde eu saiba, Divaldo já está na sua 4ª moratória. Era para ter desencarnado com 50 e poucos anos. Mas ele foi tão útil, que foi ficando. E está ficando. Fez 95. E esse é o ponto. Você teve Covid? Tive. Você teve, eu também tive. A gente sabe. Ele ainda brincou, falou assim, olha, o pós-Covid é pior do que a própria doença. Mas acho que eu tinha muito perecimento, mesmo doença eu não tive nenhum sintoma, Então, nunca tive nada pós-Covid, tive Covid 3 vezes. Eu tive. Eu sou um cara que mereço muito. Não, eu tive. Eu fui assintomático, mas o pós-Covid foi nada. sofrível. Eu já tive 2 ou 3 vezes, Então, não tem ótimo. nada nem pós, nem antes, nem durante. Então, assim, ele tá no pós-Covid e tá trabalhando. Tá lá no centro terça, quinta e sábado, fazendo palestra de 1 hora. 95 anos. Não é para todo mundo. Não. Então, assim, é essa utilidade que dá o merecimento. Pode falar. Aí a gente começa a pensar de outra forma, né? Às vezes, assim, o cara, pô, já tô cansado, já cumpri minha missão. Justamente. Deixa eu ir embora pra casa descansar, gente. Né? Quer dizer, eu acho que é muito altruísmo da parte dele, né? E eu acho que a Joana de antes faz igual a Emmanuel fazia com o Chico, né? Não, senhor. Disciplina, disciplina, disciplina. Não tá na hora, não. Vamos trabalhar mais um pouquinho, entendeu? Útil. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo que fazia muito tempo que eu não via, é um grande empresário em outra cidade, e ele reclamando que já estava cansando, que já estava envelhecendo, que ele já estava pensando em aposentar e coisa e tal. Eu falei, quantos anos você tem? Cara, eu vou fazer 45 meses que vem. Nossa. Eu não vou falar o que deu vontade de fazer, porque vai cair o padrão vibratório aqui do programa, mas dá para todo mundo imaginar que no mínimo era dar uns cascudos, né? Então, voltando, o outro ponto interessante para a gente observar em relação à doença é a compreensão do que seja a doença, né? Tem um caso do Chico bastante emblemático também, que mostra muito bem isso. Ele foi visitar o Zé Arigó, que na época era o médico o médium pelo qual o Dr. Fritz operava, que inclusive era médico, ele não era médico, ele começou a operar, aí o CRM quis processar ele deu uma suspendida, fez vestibular de medicina, passou, cursou, pegou o diploma e falou, agora eu posso operar. E operou por um bom tempo ainda. E o Zé Arigó falou, Chico, esse olho seu, vamos ali que eu opero isso e você volta ao normal. Porque o Chico era cego de um olho, né? Ele falou assim, não, meu filho, eu estou passando por isso porque eu preciso disso. Eu tenho que viver isso. Se eu tirar o problema do olho, mais tarde vai aparecer no pé, vai aparecer na mão, vai aparecer na boca, vai aparecer em outro lugar, porque isso aí é algo que eu preciso passar. Então, por aí você vê a diferença de noção de alguém esclarecido e de nós outros. Qualquer um de nós, inclusive eu, se eu tivesse a oportunidade, olha, eu estou com um problema sério, tem como você resolver agora? Tem, é agora. A gente quer a cura rápida. Mas na dimensão que já está o Chico, né, e nessa época já estava, é claro, ele tem uma visão completamente diferente das necessidades dele. Né? Ele sabe onde, e outra coisa, ele tem algumas lembranças, provavelmente nós não temos, né? Ele sabe, na outra vida eu fiz isso com esse olho, eu furei o olho de alguém, eu fiz alguma, isso é uma coisa que eu preciso para que eu possa reestabilizar meu perispírito nesse local, né? Ele sabia da necessidade dele com relação àquele olho. Nós não conseguimos, às vezes, ter essa... Não conseguimos nunca, né? Ter essa noção dessas necessidades, né? Que nós temos no nosso passado. É verdade. Próxima pergunta. Ele disse que era 6 minutos cada pergunta. Próxima pergunta. Antes, eu quero agradecer a participação e mandar um abraço para a Luzdalma Freitas, que já participou no início do programa. A Inês Oliveira, Michele Oliveira fez um comentário. Essa foi a melhor, doutor Paulo. Muito merecimento e humildade. Deve te conhecer bem, né? Minha esposa, por Eu sei. Né? Por que ela escreveu o quê? Essa foi a melhor, doutor Paulo. Aí ela pôs entre aspas, muito merecimento e humildade. Um abraço também para o Peninha, Maristela, Edna, Aeni,
e a Fátima. E a carapuça serve, né? A gente entende. Ela deve saber o que está falando, né? A carapuça serviu, né? Vamos continuar. Até que ponto essa pergunta foi da Aderluce, que mandou durante o programa na quarta passada de Brasília. Até que ponto os nossos pensamentos podem gerar doenças ou curas? Ela mandou em outras palavras, mas o sentido é esse. Eu acho que o padrão vibratório nosso é tudo, né? Quem tem um padrão vibratório elevado, bons pensamentos, sem ódio, sem inveja, sem rancor, né? Que tem o perdão no coração, são pessoas que dificilmente adoecem, são pessoas felizes, né? Então influencia muito. Pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas rancorosas, pode observar, pessoas que adoecem mais depressa, geralmente doenças mais graves. Isso é um fato, começar a observar por aí, isso é um fato. Então nosso padrão vibratório é como você disse, tanto o espírito, o perispírito e o corpo estão tudo imbricados, né? Molécula a molécula, célula a célula. Então, se meu perispírito não está bem, meu espírito não está bem, eu vou ter essa repercussão no meu corpo. E cada um de nós tem o que a gente chama, na homeopatia, chama de órgão-alvo, que é aquele ponto frágil do nosso corpo. Então, essa fragilidade mental, ela vai aparecer no meu corpo de acordo com aquele meu órgão frágil, seja na forma de uma gastrite, de uma úlcera, de uma trombose, de uma enxaqueca, de uma cefaleia, de um tumor, né? De uma doença de pele. Quantas doenças de pele tem a ver com humor, né? Pessoas, você passa por um problema difícil, a psoríase piora. Você passa por um problema difícil, o herpes piora. Você passa por um problema difícil, aparecem tumores de pele, tumores outros de intestino. Tudo tem a ver, às vezes, com problemas, com momentos difíceis que passamos, né? Então, esse estado emocional influencia muito, mas muito mais do que nós podemos imaginar. É uma coisa, assim, lógica. E alguém deve estar se perguntando, mas isso não são as emoções que causam? Sim, mas a emoção é produto do pensamento. Sim. É gerado no pensamento. Eu queria abrir um parêntese para auxiliar aqueles que conhecem pouco a doutrina ou que leem pouco, falando sobre essa fisiologia do pensamento. O que acontece? Por que o nosso pensamento pode atrair coisas negativas, como pode atrair doenças, como os bons pensamentos podem trazer a cura, um bem-estar, né? E um exemplo que eu sempre tiro, voltando para o Divaldo, que é um exemplo, e eu acho que a hora que as mulheres ouvirem isto, vão começar a corrigir o pensamento, porque ele tem 95, mas quem não o conhece, olha para ele, não dá 70 anos. E ele não usa botox não, porque você vê a mão, a pele dele toda lisinha, sem ruga, e as pessoas falam assim, ué, Divaldo, você não envelhece? Qual que é o segredo? Alegria de viver. Alegria de viver, leia-se educação dos pensamentos principalmente. Porque uma pessoa amarga, rancorosa, que guarda alguma mágoa, não existe a menor possibilidade dela ter alegria de viver. Porque aquele sentimento está envenenando ela. Mas para que a gente entenda como que isso aconteça, como isso acontece, é importante lembrar que quando nós estamos encarnados, basicamente, somos 3 corpos, porque somos mais, somos 7. Que seria o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? Todos interligados. O perispírito é a roupagem que dá forma ao espírito e que ao mesmo tempo dá forma, que é o organizador biológico, quando dizia o Dr. Hernande Andrade, é o organizador biológico, então ele dá forma também ao corpo físico. A mente, ela não está no cérebro, ela está no espírito. O nosso pensamento é gerado por nós, o princípio inteligente, o espírito. Então, se o espírito está no núcleo e ele está revestido por um perispírito, que está revestido, por sua vez, por um corpo físico, quando nós emitimos um pensamento, ele passa pelo perispírito e passa pelo corpo físico. Porque o pensamento, como diz Emmanuel, afirma Emmanuel, Joana, Herculano Pires
e tantos outros, André Luiz, pensamento é matéria. Se eu pegar meu celular agora, eu não estou vendo nenhuma antena, mas ele está com a antena interna emitindo sinais, ondas eletromagnéticas e recebendo. Tanto é que ele está funcionando. Se alguém ligar para mim, ele toca. Se eu ligar para alguém, vai atender. O nosso pensamento funciona desse jeito. É como se fosse uma antena interna emitindo essas ondas eletromagnéticas que ganham o universo. Quando eu tenho uma maior frequência de maus pensamentos, eu estou descarregando. Vamos usar um termo didático, não é desse jeito, é bom que se deixe claro, mas é uma forma que todo mundo vai entender. Vamos colocar os maus pensamentos como pensamentos tóxicos, que são sujos, e os bons pensamentos, as energias salutares, e que vamos chamar de limpos. Então seria sujo e limpo, ou tóxico e salutar. Se eu tenho uma frequência de pensamentos salutares, de pensamentos tóxicos, sujos, eu estou intoxicando meu perispírito, que é uma espécie de filtro. Imagina você faz o café e coloca o coador e passa o café. O líquido desce e a borra fica retida. É mais ou menos isso, em analogia, que acontece com os nossos pensamentos. Nós geramos o pensamento, ele vai, e a energia dele, que é a borra, fica parte retida em nosso perispírito. Então, se eu tenho pensamentos salutares, eu estou retendo parte de energias positivas, energias boas, que vão circular pelo meu perispírito, abastecendo todas as células de vitalidade, de saúde. Todos os chakras. Todos os chakras. Os chakras, na realidade, eles são os fulcros, né, energéticos. É como se fosse o contato do mundo exterior com a alma, com o perispírito. Então ele vai abastecer todas as células perispirituais. Então, se eu emito os pensamentos tóxicos, isso também acontece. E aí, qual é a diferença entre uma pessoa que adoece por conta do cultivo de maus pensamentos? É que ao longo de uma vida, ao longo de um tempo, que também não necessariamente seria uma vida, ao longo de alguns anos, de algumas décadas, ele vai juntando tanta energia tóxica no perispírito, que está abastecendo todas as células daquela toxicidade, que basta encontrar uma entre as 15 trilhões de células do organismo todo, desequilibrada, para poder influenciar ela, de repente, a uma multiplicação desordenada. Um tumor. Um tumor. E você já observou, Carvalho, como é muito claro, aqueles dias, às vezes, não tão bons, que você, por algum acaso, tem uma discussão com a pessoa no trânsito, no trabalho, que de alguma forma você desentende com a pessoa, você mesmo não falando nada, não xingando, mas você sai dali com ódio, ai que raiva dessa pessoa, nossa senhora. E fica pensando o dia inteiro. Seu dia acabou. Você passa mal o dia fica ruim, pouco produtivo, entendeu? É esse pensamento ruim que eu tive num momento, em um dia só. E tem, a gente é humano, a gente passa por isso, né? Você tem uma discussão com a pessoa na rua, no trabalho, no comércio, questão simples de um troco, às vezes, você discute com a pessoa, isso está errado, a pessoa, é isso mesmo. Você fica, não xinga, não tem esse hábito, você sai dali, mas que coisa, desculpa a palavra aqui, né? Né? E aquilo ali, seu dia, acaba o seu dia. Então, esse pensamento tóxico de um dia só, de um momento só, estraga todo aquele dia. Imagina a pessoa que passa dias pensando isso, matutando coisas ruins, matutando vingança, né? Pensando com rancor, com raiva, lembrando uma pessoa que fez um mal para ela muito tempo atrás, não esquece, não perdoa. Então essa pessoa como se vai se intoxicando de maus pensamentos e vai adoecer. Duas observações. A primeira, que é a mais rápida, é que também é bom a gente lembrar que o mau pensamento ele não traz só doenças. Ele pode trazer consequências que podem durar séculos, porque um crime nasce de um pensamento. Uma escolha muito errada, ela nasce de um pensamento. Por isso que Jesus chamava atenção, disse que, aliás, desde o Velho Testamento, lá no
nos 10 mandamentos, quando mandava não cobiçar a mulher do próximo, no Sermão do Monte ele fala, não é só não cobiçar, é não cobiçar em pensamento. Por quê? Porque a diferença entre a atitude e o pensamento é só a oportunidade. Então ali, ele fala, se você desejar em pensamento, você já pecou. Ou seja, é só uma questão de oportunidade para aquilo acontecer. Então, em um momento, a gente pode se comprometer por várias reencarnações. Isso nasce no pensamento negativo, tóxico. Agora, a segunda parte dessa fisiologia, que a gente explicou como que acontece a nível perispiritual. Mas a nível físico, também é fácil de entender. Porque o nosso cérebro é talvez o computador mais maravilhoso que existe na natureza, pelo menos que a gente tem condição de conhecer. Tanto é que até hoje a própria ciência não conhece na totalidade o funcionamento do cérebro e que faz a gestão de todo o nosso organismo. Nós, seres vivos, somos praticamente geridos por hormônios, por neurotransmissores. E olha o nome, neurotransmissores. Onde que são gerados neurotransmissores? No sistema nervoso central, basicamente no cérebro. Então, quando eu tenho uma descarga de pensamento negativa, e isso é muito maior do que a velocidade da luz, é a velocidade do pensamento mesmo. Eu tenho uma descarga de neurotransmissores que vão gerar essas emoções, que vão interferir na minha fisiologia, que pode disparar naquele momento ali, por exemplo, uma dor de barriga pela emoção forte, uma dor de cabeça. Isso vem do comando do espírito que chega no corpo físico e ocorre aquela descarga. E às vezes, como você disse, é nesse momento aí que você dispara uma doença, um tumor, um câncer e nem percebeu. Zero. Em relação à fé, doutor, até que ponto a fé pode influenciar na cura espiritual? Jesus disse que a fé poderia mover até montanhas, né? Eles falavam homens de pouca fé, falou para os apóstolos, né? Então acho que quando a gente acredita e tem fé, você se sintoniza com aquele que está tentando te ajudar. No caso, vamos falar em curas espirituais. Você vai num local no centro, tem um médium, vai ter um passe, vai tomar uma água fluida, né? Então ali tem a sua fé, a sua crença vai fazer com que você se sintonize com aquele trabalhador, seja do plano físico ou do plano espiritual, e aquela cura ocorra com muito mais facilidade. Acho que a coisa flui muito melhor. Aqui o sentido da pergunta que o ouvinte mandou é no sentido da crença. Mas é importantíssimo a gente compreender que esse sentido popular de fé foge um pouco do sentido real da fé. O sentido que eu falei que é o real. Sim. Eu me sintonizo, sim. Eu acredito de fato que eu vou ser beneficiado, que eu vou ser ajudado, seja por o médium fisicamente está ali para me ajudar, que através dele eu vou receber um tratamento, uma cura. Isso vai facilitar e muito, essa cura vai ocorrer com muito mais facilidade. Sim. Agora a crença, né, as crenças, vamos dizer, no sentido religioso, eu acho que aí é uma coisa mais ampla, né? Essa amplitude aí que eu ia falar agora. Então fala. Porque assim, por quantas vezes de uma leitura superficial da Bíblia, a ala protestante dos cristãos, e quando eu falo protestante, vai desde o protestantismo até as derivações pentecostais e neopentecostais, a gente chama de evangélica, eles acreditam na simples salvação pela fé. Então você não precisa ser caridoso, você não precisa se auto-iluminar, você não tem que fazer nada desde que você tenha fé. Por quê? Porque Paulo de Tarso diz que a salvação vem pela fé. Beleza. Aí muita gente começa a dizer que tem fé, que acredita, e é assim ou é assado. Aí você vai na etimologia da palavra fé, que vem do grego fides, que quer dizer fidelidade. É isso mesmo.
Fidelidade a quê? Fidelidade às leis divinas. A lei de amor. Então, se eu sou fiel às leis divinas, eu já tenho a minha, entre aspas, salvação. Porque é justamente isso que Jesus disse. Então, Paulo não errou. A interpretação que foi equivocada. Porque, como Kardec perguntou, o que é o bem e o que é o mal? A resposta foi muito simples e sintética. O bem é tudo que está de acordo com as leis divinas. O mal é tudo que foge dela. Então, se eu sou fiel às leis divinas, eu estarei sempre fazendo o bem. Pronto, estou salvo. O bem inclui caridade, inclui ajudar o próximo, inclui boas condutas. Não inclui só dizer, pronto, me renovei, estou renovado, sou crente, estou salvo. E agora vamos trazer para a pergunta. Se eu sou fiel a isto, se eu faço bem, o que é que eu tenho? Merecimento. Então vou ter cura. Pronto. Exatamente. Você falou do Paulo, só um adendo. Sabe qual que era o nome dele? Nome... Saulo. Saul. Saul, né? Saul ben Ileu. Só que esse é o nome hebraico. O nome grego... O nome grego seria Saulo, o nome romano Paulo. E que em hebraico a gente pronuncia Shaul. Shaul ben Ileu. Ben quer dizer filho de. Ileu é o pai dele. Ileu, porque não tinha assinatura. As pessoas eram reconhecidas pela filiação paterna. Então, os árabes fazem isso até hoje, né? Eles acrescentam o nome antes do nome do pai. É o nome mais o nome do pai, né? O pessoal de origem árabe faz isso. Era o Saul ben Ileu. E o pai dele era Ileu, acho que Boruch, uma coisa assim. Simão ben Elias. Saul de Tarshish, que é Tarso. Que é Paulo de Tarso. Antes, então, de passar para frente, mais uma vez, o nosso muito obrigado, o nosso abraço para a Olésia de Paula, Mireia Pérez, Edna Rodrigues. Muito obrigado pela participação e um grande abraço. Continuando então, porque o relógio do Claudinho ali passa de 2 em 2 minutos. Paulinho, coisas materiais, como incenso, velas, amuletos, isso pode realmente promover a cura espiritual? Isso é uma opinião minha. Dessas aí, um que eu acho que traz alguma coisa de benefício é a água, né? Porque a água é um grande veículo. É o maior veículo, né? O maior diluente que existe, né? Mas o funcionamento já é diferente. A gente está falando da presença material. Não, eu acredito que não. Aí é mais crença popular mesmo. De pôr incenso para queimar. Agora acontece o seguinte: nós temos em volta de nós hoje, nesse momento aqui, por exemplo, talvez nem tanto, estamos dentro de uma casa espírita, um monte de irmãos, né? Irmãos das mais variadas níveis de evolução espiritual. Aqueles irmãos mais atrasados, né? Eles precisam muito dessas coisas materiais, né? Como existe muitas vezes, eles colocam sangue animal, pinga, farofa, né? São coisas que esses irmãos mais atrasados necessitam desse contato físico. Agora, entre nós encarnados, eu não acredito muito não. Sabe? Essas coisas, incenso, vela para queimar, isso vai ajudar de alguma forma? Eu não acredito, não. Na realidade, isso aí cai na área do misticismo. Basicamente o que eu te disse. Né? Quando a gente vai ver o significado da palavra misticismo, é crença no mágico. Então, a pessoa mística é que gosta daquelas questões relativas à mágica, a coisas explicadas assim de maneiras sobrenaturais, mas que nem sempre com lógica, né? Porque assim, não, mas o amuleto, o cristal ou qualquer outro desses, a vela, pode emitir energias. Sim, o cristal ele emite uma radiação, mas não necessariamente é uma radiação que chega a afetar uma pessoa ou que é curativa. É do mineral, como outros minérios também o fazem, né? A vela, não necessariamente ela ilumina no plano espiritual. Porque isso é apenas uma crença de que aquilo acontece. Kardec fala que
nada material interfere no mundo espiritual. Absolutamente nada. Matéria é matéria, espiritual é espiritual. Tem gente que acende incenso para espantar maus espíritos, só se ele for alérgico à fumaça. Porque fora isso, ele não vai sair dali por conta disso. Mas são coisas assim, Carvalho, que a gente fala que não tem essa eficácia toda, mas também não causa malefício nenhum. Não causa malefício, mas às vezes mantém a pessoa engessada naquilo e a impede de buscar algo que realmente traga resultado. Então, pessoal, eu acho que eu vou pôr cristal, esparramar cristal na minha casa inteira e vai limpar o ambiente. Beleza, não faz mal nenhum, deixa eu pôr cristal. Desde que ela procure também melhorar, porque se ela ficar apegada naquilo, aí ela está estacionando e impedindo o processo. Aí quando você falou da água, que eu falei que é outro mecanismo, isso foi comprovado pelo Masaru Emoto, que é um japonês que fez várias pesquisas, inclusive... Aquela das fotos, né? Demonstrando... Da molécula da água, né? Isso, que as nossas vibrações, inclusive as palavras que usamos, modificam a molécula da água. Música. Inclusive, a gente falou muito em homeopatia outra semana. Um dos princípios da homeopatia, e que tem sido muito estudado, é que, na verdade, aquela energia daquele medicamento, como se você pegar um remédio homeopático diluído em água, né? Ele não tem remédio lá. Você pode pegar o laboratório que for, vai achar só água. E por que tem energia? Porque a molécula está alterada. Exatamente, que a teoria, eu acho que já conseguiu até provar, é que aquela energia daquele medicamento muda o ângulo formado pelo átomo da água, entendeu? Entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, essa mudança nesse ângulo muda a energia ali dentro do átomo, dos seus elétrons, e isso faz com que tenha a qualidade terapêutica que tem o remédio homeopático. Tanto que a água é importante, né? Pois é, aí está o outro ponto para a gente reflexionar. E aqui não reflexionar profundamente, porque veja bem uma coisa. O que os espíritos fazem na água magnetizada, ou como dizia antigamente, na água fluidificada? Deposita ali um tipo de energia que vai alterar aquelas moléculas, transformando aquilo literalmente em remédio. Essa é a ação benéfica dos bons espíritos. No entanto, o que as pesquisas Masaru Emoto comprovaram é que a nossa palavra, ela emite vibrações que altera. Tanto é que tem as fotos lá das moléculas da água, uma com música boa, com palavras boas, perfeita, a coisa mais linda, e as outras totalmente disformes, né? Quando você coloca música estridente, você coloca gritos, né? Assim, uma coisa, eu vi essa. Então, e aí, onde que eu quero chegar? Qual que é o costume de muita gente, porque é uma cultura, principalmente do goiano e do mineiro, tá fazendo almoço, TV tá ligado no jornal local, que hoje não existe mais noticiário, existe notícia de crime e de acidente, só coisa ruim, ou quando não, vendendo produtos, né? Comercializando para os patrocinadores. Então o jornal ficou dividido assim, entre propaganda comercial dentro do jornal, crime, acidente, uma notícia ou duas. A TV está ligada naquele jornal e a pessoa fazendo almoço, bota água no arroz, está fazendo feijão. Aquela energia gerada por aquele tipo de notícia está contaminando. E eu ingerindo aquilo, de repente eu posso ter aí uma desinteria, um mal-estar, uma má digestão, e estou achando que é alguma coisa que eu comi errado, né? Não, são as energias deletérias da água, daquilo que a gente ingeriu, né? Imagina num bar, a pessoa está bebendo. Eu não vou nem falar do mal da bebida, do álcool que seja, mas da água que está ali. Quais são os assuntos que mais polulam naquele momento? Todos que não sejam construtivos. Tudo menos religião. Tudo menos Deus. Então, aquilo ali está contaminando a bebida e a pessoa está ingerindo. Agora, onde que eu falei que eu queria ir fundo? Nós somos 70% água. Acho que um pouco mais. A última vez que eu contei foi 70. 70, é por aí. Então, melancia que é 98. Então, nós podemos alterar essa água do nosso organismo também. Sim. Com os nossos pensamentos, gerando ou não toxicidade.
Então, é por isso que o mecanismo da água ele é diferenciado. Água. É verdade. Bom, então a última pergunta, rapidão. Vai dar tempo, então? Não vai dar tempo, tem mais 4 pela frente, mas eu tô sem graça de chamar pro terceiro. Se você falar que topa... Não tem problema nenhum, não. Pode chamar. Porque elogio da sua participação aqui não faltou. Então, ótimo, porque tem mais 4, aí eu acrescento mais umas 2. Pode ser na outra quarta? Já seguiram? Já é na outra, tem que ser na outra quarta. Tá certo. Então tá combinado. Porque é bom que a gente já insere as perguntas trazidas pelos nossos ouvintes, que vieram muitas. Acho que tem umas 15. Não vai acabar. Natal tá aí. Vamos lá, já na década de 1950, André Luiz falava que as células são animáculos infinitesimais domesticáveis. Hoje nós temos a epigenética começando a adentrar nessa seara e entender que nossos genes são perfeitamente mutáveis segundo influências externas ou influências internas. Até que ponto as nossas emoções podem determinar a nossa saúde e nossa doença? Acabamos de falar disso. Mas assim, quando você está falando em termos de genética, a gente vai falar de DNA, né? Uma coisa mais material. Caiu a ditadura do DNA, né? A epigenética hoje está surgindo aí, é uma coisa que fala, uma coisa assim, nós vamos expandir os nossos entendimentos de genética nos próximos anos. A gente vai conseguir, isso não vai demorar muito, interferir no DNA da gente enquanto ser vivo ainda e mudar a história de uma série de doenças. Nosso DNA tem bilhões de pequenos genes, cada um deles tem uma função. E tem bilhões de genes que não tem função nenhuma que a gente saiba, conhecidos até hoje. Quando precisasse uma tomadinha... E são bilhões, né? Eu tenho uma tomadinha lá, ligar ele, alguma coisa liga aquele pedacinho de DNA. E então a gente sabe que em algum momento aquele pedacinho, por um clique, a gente não sabe qual, começa a produzir uma proteína, que é a função do DNA, e aquela proteína vira uma doença. É a doença genética, a doença é incurável. Então nós vamos, no futuro, conseguir manipular esse DNA, isso não está muito longe de acontecer, e com isso, trazer a cura de uma série de doenças que hoje são ditas incuráveis. Né? Por exemplo, tem uma coisa assim, outro lado disso aí também, a gente começou a descobrir que, por exemplo, eu nasci, eu tenho meu DNA formado, metade do meu pai, metade da minha mãe, né? Mas a gente tem assim, uma certa ideia de isso estar determinado. A gente percebeu que não é assim, é muito mais dinâmico do que a gente imagina. Então, no decorrer da minha vida, coisas que acontecem com ela vai alterar o meu DNA. E eu posso passar isso para mim e os meus filhos. Tem um trabalho mostrando, não sei se você já leu, de que na Holanda, os pais que passaram fome na Segunda Guerra, passaram muita fome, os descendentes deles agora estão mais propensos à obesidade. Porque aquele gene que desencadeou a necessidade da comida está agindo agora nos netos e nos bisnetos. Quer dizer, então aquele DNA que foi alterado lá por um determinante ambiental, que foi a fome, está alterando as gerações de agora. Então está mostrando para nós que nós podemos mudar o nosso DNA. Então eu não nasci com DNA, eu não nasci com DNA fixo. Isso vai formar o Paulo, que formou, metade meu pai, metade minha mãe. O DNA é aquela estrutura que vai criar todas as proteínas do meu corpo. Isso é muito dinâmico também. Por exemplo, a célula sanguínea, a principal célula do meu sangue, que é a hemácia, ela só dura 3 meses. Então, meu corpo está fazendo hemácia o tempo inteiro. Você pode fazer uma hemácia defeituosa, né? Então, assim, meu DNA está sempre ativo e sempre sofrendo influências do meio, sejam elas minhas, pelos meus pensamentos, você acabou de falar, influências do meio ambiente, clima, fome, excesso de comida, álcool, ecossistema. Isso a ciência começou a perceber então. Bom, se o meio ambiente pode mudar o meu DNA e gerar coisas diferentes daqui 2, 3 gerações, então nós podemos descobrir, hoje nós temos estudos do genoma, né? Através do genoma, quais são esses pequenos genes que geram tal e tal doença, nós já temos muitas delas mapeadas, a gente possa no futuro interferir nesse DNA. Isso é epigenética. Sim, mas o que ocorre é que tem uma ala da epigenética que também já fala da mudança para essa vida, para esse corpo, através da neuroplasticidade.
plasticidade. Mas tô dizendo nessa vida, eu posso pegar uma pessoa eu entendi hoje... que você falou em outra geração. A história da Holanda lá foi um exemplo. Eu posso hoje pegar você, estudar o seu genoma inteirinho e falar, o Carvalho Filho ele tem uma alteraçãozinha lá no genoma tal que pode vir a desenvolver um câncer daqui a 10 anos. Vamos trabalhar em cima desse pedacinho do DNA do Carvalho e vai mudar. E isso vai acontecer daqui a algumas gerações. E assim, Estamos nós entendendo já isso. A nossa ciência vai chegar lá. Esse assunto tinha que ter sido avançado na próxima, porque nós voltamos lá, ainda tem conversa aqui pela frente. Porque é o seguinte... Tem que estudar isso, não, eu tenho que ler alguma coisa, né? Então, você tem uma semana para isso. Então, olha só. Aqui foi tudo de improviso, tem que lembrar o que é isso. Faz parte. Não que eu seja de Valdete, mas nesse ponto o Divaldo é exemplo. Teve uma fase da vida dele que ele ficou tão empolgado com o que eu vou contar que ele lançou, era a época dos CDs, ele lançou uma coleção sobre as visualizações terapêuticas. Porque ele conseguiu diminuir o PSA dele. Para quem não entende, o PSA é um marcador biológico que determina a possibilidade de câncer de próstata, que estava altíssimo. E o limite seria 5 para ser classificado como tumor, o dele já estava 4,5 já. E para resumir a conversa, ele começou então a fazer esse trabalho de visualização terapêutica e ele reverteu. Ele simplesmente trouxe para menos de 1 em alguns meses. O médico dele ficou assustado, porque não existe hoje medicamento que faça isso, né? Tanto é que chegou nesse ponto aí, o diagnóstico é cirurgia. A indicação, aliás, é cirurgia. E ele conseguiu reverter através do pensamento constante. A gente vai continuar no próximo. Falta 50 segundos e a gente tem que fazer a oração, porque senão o Claudinho desliga a rede. Então eu convido a todos para cerrar os nossos olhos, quem for possível, para que nós possamos elevar os pensamentos a Jesus e agradecer por essa oportunidade de aprendizado, pedir as bênçãos do Mestre a todos aqueles necessitados, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e agradecer também e pedir também que abençoe o nosso resto de semana. Que Jesus possa nos iluminar hoje e sempre. Louvamos a Deus pelo nome do qual, então, encerramos o programa de hoje e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu agradeço, Carvalho. Estaremos aqui na quarta, 6 horas. Boa noite. Boa noite.